Hoje vamos falar sobre a Organização Indiana de Pesquisa Espacial, que geralmente não é lembrado quando falamos da corrida espacial atual. A história da Índia em voos espaciais remonta, na verdade, aos anos 1970, e eles estão entre as poucas nações ou entidades independentes que desenvolveram e lançaram uma série de foguetes orbitais. Houve um período no final dos anos 90 e início dos anos 2000 em que a Índia era a principal fornecedora de lançamentos de satélites baratos. Ela inclusive chegou à Lua e a Marte com suas próprias espaçonaves. Mas as coisas nem sempre saíram como planejado nas ambições espaciais da Índia, sendo o fracasso mais recente, no teste do foguete SSLV, apenas o mais recente de uma série de falhas. No entanto, quando observado como um todo, a Índia fez uma contribuição significativa para o voo espacial humano, algo que algumas das pessoas desconhecem totalmente. Quais foram as principais contribuições da Índia para a exploração espacial? Será que o país vai se tornar a próxima potência espacial? E quais os objetivos da Índia com sua última missão no lado oculto da Lua? Junte-se a nós enquanto exploramos a história e todos os detalhes das missões da Índia no espaço. Organização Indiana de Pesquisa Espacial remonta ao ano de 1969. Ela foi formada cerca de um mês após a primeira caminhada de Neil Armstrong na Lua. Os indianos foram inspirados pelos feitos que testemunharam, mas também foram muito práticos. A Índia não entrou na corrida espacial com a intenção de vencer, mas eles tinham plena consciência da importância de manter uma presença no espaço ao lado das superpotências globais, como os Estados Unidos, a Rússia e a China. Portanto, a filosofia indiana de voo espacial era priorizar a eficiência e manter os custos o mais baixo possível, ao mesmo tempo em que mantinham a última posição do pelotão, mas não ficavam muito atrás. Se parar para pensar, isso até que não era uma má ideia. Se olharmos para o financiamento da NASA ao longo dos anos como uma porcentagem do orçamento federal dos Estados Unidos, podemos ver que a agência teve um pico drástico na década de 1960, quando consumia mais de 5% dos gastos nacionais. O programa espacial dos Estados Unidos rapidamente se esgotou e entrou em colapso. Mesmo com a filosofia de progresso lento e constante incorporada à sua abordagem, a Índia ainda conseguiu lançar seu primeiro satélite em órbita até 1975. Este foi o Aryabhata, um satélite de pesquisa nomeado em homenagem a um matemático e astrônomo indiano do século V. Como a Índia ainda não havia concluído o desenvolvimento de seu próprio foguete espacial, o satélite foi lançado por um veículo de lançamento soviético. Infelizmente, o satélite não teve muito sucesso. Após apenas 5 anos, todo o sinal foi perdido. No entanto, isso foi um feito significativo, e o Aryabhata é lembrado pelo seu formato único de poliedro de 26 lados, que foi um arquétipo do início da corrida espacial. As coisas realmente começaram a avançar em 1979, quando a Índia concluiu o desenvolvimento de seu primeiro foguete e começou a fazer tentativas de lançar seus próprios satélites usando o veículo de lançamento, SLV, um foguete modesto com apenas 1 metro de diâmetro e 22 metros de altura. Havia 4 estágios, todos com motores de foguete de propelente sólido, capazes de elevar até 40 kg em órbita terrestre baixa. A primeira tentativa de lançamento falhou em 1979, mas os indianos tentariam novamente um ano depois e conseguiriam colocar seu primeiro satélite em órbita, o Rohini-1. Isso o tornou a 6ª nação a lançar com sucesso um veículo em órbita terrestre. A Índia rapidamente aprimorou esse projeto para criar o Veículo de Lançamento Aumentado, ASLV, que adicionou 2 propulsores laterais à estrutura original do foguete. E até 1992, isso permitiu ao país aumentar suas cargas úteis em órbita, lançando um satélite de 106 kg. Até 1993, a Índia havia aplicado 2 décadas de pesquisa e desenvolvimento para criar o icônico Veículo de Lançamento Polar, PSLV. Isso foi uma melhoria significativa em relação aos primeiros designs e trouxe mais robustez ao programa espacial indiano. Esse foi outro foguete de 4 estágios que, novamente, usou um propulsor de combustível sólido no núcleo.
agora com um máximo de 6 propulsores auxiliares na configuração XL. O segundo estágio utilizou o primeiro motor a líquido da Índia, o VCAS, que era essencialmente uma cópia do motor Viking da Europa, mas funcionou sem querer desmerecer. Em seguida, eles voltaram a um propulsor de combustível sólido no terceiro estágio e novamente a um quarto estágio com combustível líquido. Isso aumentou a capacidade de lançamento para pouco menos de 4 toneladas métricas em órbita terrestre baixa e pouco menos de 2 toneladas em órbita polar. Esse foguete se tornou um elemento fundamental internacional para oferecer acesso mais barato ao espaço sideral e completou 53 lançamentos até o final dos anos 90 e início dos anos 2000. A Índia nunca abandonou sua filosofia de voo espacial eficiente e econômico. De alguma forma, a Índia conseguiu desenvolver e construir um foguete orbital funcional com apenas uma pequena fração do financiamento que outras nações estavam investindo no voo espacial. A Índia gastava em um ano o que a NASA gastava em um mês, o que lhes permitiu oferecer voos de PSLV com um desconto significativo. O custo para lançar 1 kg de peso no espaço com PSLV era de cerca de R$ 42 mil, enquanto o custo para voar 1 kg no ônibus espacial era de cerca de R$ 90 mil. Eventualmente, a SpaceX surgiria e dominaria o mercado de lançamentos orbitais de baixo custo com seu foguete Falcon 9 reutilizável, reduzindo o custo por quilo de um lançamento orbital para apenas R$ 13 mil. No entanto, a Índia continuou com sua missão sem se abalar. Em 2008, a Índia fez sua primeira tentativa interplanetária com a missão Chandrayaan-1 até a Lua. O objetivo era bem simples: inserir uma sonda em órbita lunar que lançaria um dispositivo conhecido como impacto. Então, o plano não era exatamente pousar na Lua, mas sim soltar uma caixa cheia de sensores da órbita e torcer pelo melhor. Felizmente, tudo correu conforme o planejado. A sonda de impacto lunar atingiu o polo sul da Lua perto da cratera de Shackleton, tornando a Índia a 4ª agência espacial a alcançar a superfície lunar. Aquela pequena caixa realizou muito durante seu tempo na Lua, incluindo a primeira descoberta oficial de moléculas de água no regolito lunar. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial conquistou outra realização histórica em 2014, com a missão Orbitador de Marte Mangalyaan, lançada em um foguete PSLV-XL. A sonda conseguiu operar com sucesso na órbita de Marte. Isso tornou a Índia o 4º programa espacial a alcançar o planeta Marte, depois da NASA, Rússia e ESA. No entanto, a Índia foi o primeiro programa espacial a chegar com sucesso a Marte em sua primeira tentativa. Todos os outros falharam na primeira tentativa. Isso custou à Índia apenas 74 milhões de dólares para chegar ao planeta vermelho. A partir daí, a Índia continuou a progredir com seu programa de foguetes, atualizando seu veículo de lançamento para o Veículo Lançador de Satélite Geossíncrono, GSLV, agora com capacidade para órbita geoestacionária. Isso substituiu os 6 propulsores laterais de combustível sólido por 4 propulsores hipergólicos de combustível líquido e um novo terceiro estágio, marcando o primeiro motor de foguete movido a hidrogênio da Índia. Em seguida, houve outra atualização para o GSLV Mark III, que retornou aos propulsores laterais de combustível sólido, agora com gigantescos propulsores S-200, permitindo uma capacidade de carga aumentada de 10 toneladas em órbita terrestre baixa, em uma carenagem com diâmetro maior de 4 metros. Bom, até aqui estava indo bem, mas a Índia também teve algumas dificuldades ao longo do caminho. A missão Chandrayaan-2 deveria ser outro triunfo histórico para a Índia, com um pouso controlado na Lua usando o módulo Vikram, que estudaria e mapearia a superfície lunar. A missão foi lançada no foguete GSLV Mark III em julho de 2019 e um mês depois entrou em órbita lunar. O módulo Vikram foi implementado conforme o planejado e tudo parecia estar indo bem, até que, a cerca de meio caminho em direção à superfície lunar, algo deu terrivelmente errado com o veículo.
Ele parecia ter virado de cabeça para baixo em um determinado momento, com os propulsores o empurrando em direção à superfície lunar em vez de desacelerá-lo. O módulo Vikram impactou a Lua a uma velocidade de cerca de 100 metros por segundo, espalhando pequenos fragmentos de detritos por vários quilômetros da superfície lunar. Apesar desse contratempo, a Índia continuou sua jornada. O desenvolvimento mais recente de foguetes é o Pequeno Veículo Lançador de Satélite, SSLV, que basicamente representa uma abordagem moderna para a mesma missão do antigo PSLV, oferecer um serviço barato e eficiente para colocar satélites em órbita terrestre baixa. Os satélites têm ficado muito menores nas últimas décadas, então a necessidade de um foguete de maior capacidade diminuiu. O SSLV é projetado para transportar até 500 kg para a órbita terrestre baixa. Infelizmente, a primeira tentativa de lançamento do SSLV não correu conforme o planejado e a carga útil não alcançou a órbita. Embora não tenha sido uma falha total, o foguete de 4 estágios completou 3 queimas bem-sucedidas. Foi apenas o módulo final que enfrentou um problema de software e não conseguiu acionar seus propulsores por mais de 0,1 segundo, quando deveria ter uma queima de 20 segundos. A Índia tem planos muito ambiciosos para o futuro de seus voos espaciais, incluindo outra tentativa na Lua, um voo espacial tripulado e uma viagem interplanetária para Vênus. Em 14 de julho, a Índia lançou sua terceira missão à Lua, a Chandrayaan-3. No compartimento de carga de seu veículo de lançamento Mark III está o módulo de pouso Vikram, que abriga diversos experimentos científicos e uma segunda tentativa do rover Pragyan, um duplicado do original que foi perdido durante o fracassado pouso lunar da missão Chandrayaan-2 em setembro de 2019. As duas missões tinham o mesmo objetivo, ou seja, pousar o rover Pragyan e permitir que ele estude a topografia do local de pouso no polo sul da Lua, talvez até procurando por gelo de água antes que a noite lunar desative o rover, que não foi projetado para sobreviver sem calor e luz solar. Tanto a Chandrayaan-2 quanto a 3 usaram um total de 5 queimas para aumentar a distância até serem gentilmente capturadas pela gravidade da Lua. É um método muito eficiente, desde que haja paciência. A zona de pouso dessas missões está no polo sul da Lua, e é também por isso que o próprio rover não foi projetado para durar mais do que o ciclo de luz lunar de 14 dias. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial está testando sua capacidade de levar hardware à Lua de forma segura e barata e coletando dados úteis para o programa Artemis enquanto isso. A missão Chandrayaan-3 custou apenas cerca de 73 milhões de dólares, um valor incrivelmente acessível para um foguete de médio porte que pode levar um rover à Lua, sem mencionar os outros experimentos que podem ser carregados no módulo de pouso. Então, a terceira missão foi planejada, financiada e construída com as correções necessárias sendo feitas, além de algumas pequenas mudanças em relação ao design da segunda missão. A diferença da Chandrayaan-3 em relação às missões anteriores, além das correções no software do módulo de pouso, estão na construção do veículo. O módulo de pouso e o rover são os mesmos, mas onde o Chandrayaan-2 tinha um veículo orbital, o Chandrayaan-3 não tem. Isso não ocorre porque o terceiro não precisa de um. Na verdade, um estágio de propulsão simplificado substituiu o veículo orbital para esta missão e está transportando o módulo de pouso e o rover para uma órbita lunar de estacionamento enquanto falamos. Mas o veículo orbital da segunda missão também era um experimento por si só, com dispositivos de medição e câmeras de alta resolução para monitorar o local de pouso. Como esse veículo ainda está em órbita, o Chandrayaan-3 não precisou levar outro. Isso reduziu um pouco o custo da terceira missão, mas pouca coisa mudou, pois a abordagem da Índia para essas missões tem sido bem certeiras. A Chandrayaan-2 quase conseguiu completar a missão sem problemas, e essa foi apenas a segunda tentativa deles de chegar à Lua. Não há muitos outros países que podem se orgulhar disso, mas o mais importante eles fizeram. Eles pegaram o único fracasso que tiveram e imediatamente fizeram o que bons engenheiros fazem. Aprenderam com ele e se adaptaram para resolver o problema. Isso é o que realmente torna seu programa espacial tão bem sucedido.
Eles têm um plano sólido, um veículo confiável e a vantagem de alguma experiência adicional, o que esperamos tornará esta missão um sucesso onde a última falhou. Em seguida, o plano é seguir com a primeira missão de voo espacial humano da Índia, chamada Gaganyaan, em 2024. Isso era para ter acontecido em 2020, mas houve atrasos óbvios. E enquanto isso, a Agência Espacial Indiana decidiu diminuir a velocidade e garantir que tudo seja o mais seguro possível. A ideia é usar o foguete GSLV Mark III com a cápsula de tripulação Gaganyaan, projetada para transportar 3 pessoas ao espaço. O plano da missão é fazer com que a tripulação passe um total de 7 dias em órbita para testar completamente as capacidades do novo módulo. Esses seriam os primeiros astronautas indianos no espaço, já que nenhum indiano jamais visitou a Estação Espacial Internacional. Isso colocaria a Índia novamente em um sólido 4º lugar como nação que alcançou o voo espacial humano independente. Apenas os Estados Unidos, Rússia e China conseguiram isso até o momento. E o futuro do programa espacial indiano agora tem o planeta Vênus em seu horizonte. Com a missão chamada Shukrayaan, o objetivo é entrar em órbita ao redor de Vênus e estudar sua superfície e atmosfera. Está planejado para ser lançado em dezembro de 2024. Então, isso é o que a Índia tem feito no espaço. Pode não ser algo incrível, mas é algo sólido e consistente em uma corrida espacial ao lado de outras nações que têm orçamentos e recursos muito maiores disponíveis para elas. Por hoje, era isso. Esperamos que você tenha aprendido algo novo sobre o programa espacial da Índia. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe um comentário com sua opinião, ela é muito importante para nós. Nos vemos no próximo vídeo.